Olá a todos, pessoal, tudo bem? Vamos, nesse nosso encontro de hoje, pessoal, concluir então a sentença criminal, que nós paramos no nosso último bloco, vendo a parte do dispositivo. E nós vimos lá, pessoal, que na parte dispositiva nós iríamos, antes exposto, julgar procedente ou parcialmente procedente ou improcedente a pretensão acusatória, para o fim de, se procedente fosse, condenar o acusado tal, como em curso nos artigos X, às penas de... Pode tirar só um pouquinho já aqui, minimamente do retorno, só um pouquinho a coisa, está ótimo, tá? E pessoal, iríamos lá que nós iríamos então condenar às penas de, e nós iríamos colocar a pena privativa de liberdade com regime inicial e depois a multa, os dias multa com valor unitário, tá? Complementando assim dessa maneira a pena aplicada para cada um dos acusados, o que iria nortear o juiz de execução penal a poder saber que pena ela foi aplicada e por qual infração penal e de que infração penal decorreu a pena. Tá certo? Para que se possa estabelecer o regime jurídico de execução posterior. Então, esse é o objetivo, essa é a finalidade da parte dispositiva da sentença em direito penal. Tá? Pessoal, faltou vermos então, pessoal, as nossas disposições finais que vem na parte dispositiva, que são, pessoal, consequências de você haver condenado. O que veremos a partir de agora, pessoal, são, no fundo, desdobramentos da decisão condenatória. Tá? Porque condenamos, nós temos que decidir se vamos decretar a prisão cautelar ou não. Tá? Porque condenamos, nós temos que eventualmente fixar valor mínimo de reparação civil decorrente da condenação penal. E porque condenamos é que nós temos também que fixar, se for o caso, efeitos extrapenais, efeitos secundários, aliás, extrapenais específicos, que são aqueles do artigo 92 que demandam fundamentação ou motivação expressa na sentença. Mas o que veremos a partir de agora, pessoal, são, no fundo, providências ou são desdobramentos do fato de havermos condenado na parte dispositiva, tá bom? Porque condenamos é que vamos pensar em prisão cautelar, valor mínimo de reparação civil e efeitos secundários específicos dessa decisão penal condenatória, tá joia? Então, pessoal, nós vamos ver aqui na parte dispositiva, nós temos que ainda decidir, depois que fizermos a parte dispositiva, aliás, depois do dispositivo, de termos condenado o fulano como em curso nos artigos tais, as penas X, então no dispositivo, depois de nós já termos aqui julgado procedente, a pretensão acusatória, e condenado o acusado, como em curso as penas de, nós vamos, pessoal, depois, de ter já redigido o dispositivo, como nós fizemos no fim da aula anterior, nós vamos a partir de agora, pessoal, aqui estabelecer, apreciar ou decidir algumas questões que são desdobramentos da decisão condenatória. A primeira, pessoal, seria que você vai decidir, após o dispositivo, nós temos que decidir sobre a prisão cautelar dos acusados. Nós temos que decidir, pessoal, uma vez condenando de forma recorrível, se nós vamos decretar a preventiva, manter a preventiva que já foi decretada, ou vamos aqui revogá-la, ou vamos deixar em liberdade provisória com cautelares diversas da prisão. Nós temos que agora, pessoal, decidir se vai manter preso, ou mandar prender, ou deixar recorrer em liberdade. É o que estabelece o artigo 387, parágrafo 1º do CPP. Nós temos que decidir se ele vai recorrer, pessoal, preso preventivamente ou em liberdade. E aqui o nosso paradigma sempre são, pessoal, aqueles requisitos da prisão preventiva, sempre. Nós temos que ver se cabe preventiva ou não. Se for caso de preventiva, decrete ou mantenha. Onde não for caso de preventiva, deixa recorrer em liberdade, podendo impor, se for o caso, cautelares diversas da prisão, se for o caso. Então aqui nós temos que apreciar, pessoal, basicamente, os requisitos da prisão preventiva, que vocês estudam lá em processo penal. São os requisitos da preventiva, que estão no artigo 312, caput, do CPP. Temos que ver, então, se estão presentes ou não os requisitos que autorizam a prisão preventiva, no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. Que seriam, pessoal, basicamente, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Só que no caso de sentença condenatória, pessoal, você não vai precisar apreciar o fumus. Por que razão, gente? Se eu estou, pessoal, condenando, que com certeza tem autoria e tem materialidade. Aliás, não tem disso, tem prova da autoria e prova da existência. Então, pessoal, o fumus commissi delicti já decorre da decisão condenatória. Ao condenar, você reconheceu inevitavelmente que tinha autoria e materialidade. Então, pessoal, aqui basta apreciar o periculum libertatis.
Basta apreciar se essa prisão é ou não, ela tem ou não necessidade para a garantia da ordem pública, ou conveniência da instrução criminal, ou aplicação da lei penal. Aqui basta apreciar o periculum libertatis. Não vai precisar apreciar o fumus comissi delicti, que tem autoria e materialidade, sem dúvida alguma, já que você condenou, tá bom? Então aqui, pessoal, não precisa ficar apreciando o fumus, não. Aqui só examina desses requisitos, só examinem a existência ou não de periculum libertatis, que é o que determina a necessidade ou não da prisão. Então aqui só examinem o periculum libertatis. Tá joia? Só, mais nada. Se houver necessidade, você vai decretar a preventiva ou manter a que já foi decretada em ocasião anterior. Se não tem periculum, deixa recorrer em liberdade. E aplica, se for o caso, cautelares diversas à prisão, dos artigos 319 e 320 do CPP. Joinha? Pessoal, a outra questão que você vai apreciar também após o dispositivo é a fixação de valor mínimo de reparação civil, porque isso decorre também de uma decisão condenatória. Se condenar, você tem que apreciar a questão do valor mínimo de reparação civil. Eu tenho, pessoal, que fixar, se for o caso, o valor mínimo para reparação civil dos prejuízos do ofendido. É aquele valor mínimo para reparação dos prejuízos do ofendido. Para reparação civil da vítima. Que surgiu em 2008 com a reforma do procedimento comum ordinário. Esse valor mínimo aqui, pessoal, quem manda estabelecer é o artigo, quem diz que o juiz fixará esse valor mínimo, é o artigo 387, que vai falar do conteúdo da sentença condenatória, inciso 4. Ele fala que o juiz fixará valor mínimo de reparação civil na sentença penal condenatória para a reparação dos prejuízos do ofendido. É aquela garantia mínima de reparação civil que permitiria à vítima, após o trânsito em julgado, a execução civil direta, pelo menos desse valor mínimo de reparação civil. Tá? A questão aqui, pessoal, que se coloca sempre é a seguinte, gente. A fixação de reparação civil, você pode, pessoal, estabelecer de ofício, agora depende de requerimento do MP ou então do ofendido no curso do processo. Tá? A discussão aqui, pessoal, é se existe ou não a possibilidade do juiz fixar de ofício valor mínimo de reparação civil. Pessoal, tem duas posições disputando a questão, digamos assim. E o certo e errado, pessoal, como nós comentamos sempre na prova de sentença, não tem certo e errado. É o que faz o seu examinador, eu faço igual. É sigo mestre, tá bom? Eu vou, pessoal, passar para vocês, como o nosso curso é geral, logicamente, as duas posições que existem e o subsídio de cada uma, tá bom? Mas aqui você vai adotar na sua prova é a posição do examinador, tá bom? Mas eu vou, pessoal, dizer a vocês, logicamente, qual delas prevalece hoje em tribunais superiores, tá certo? Então, a esse respeito, existem, pessoal, duas posições. Vamos fazer um parênteses só sobre essa questão da fixação de valor de reparação civil. Então, observação a esse respeito do artigo 387, inciso 4 do CPP. Ele vai dizer que o juiz fixará valor mínimo de reparação civil. Pessoal, sobre essa questão, ou a esse respeito, nós temos aqui duas posições que disputam a questão da fixação de valor mínimo. Até porque o código fala que o juiz fixará. Veja que o verbo está no imperativo, é dever legal, impõe um dever ao juiz. E deveres legais dispensam, ou prescindem de provocação para serem cumpridos. Já é uma dica inicial da posição que admite de ofício. Ele fixaria valor mínimo como ele fixaria a pena. Pessoal, seria consequência imediata de você condenar. Tá? Pessoal, fixar a pena é efeito principal da sentença condenatória. Reparação civil é efeito secundário. Mas ambos são efeitos automáticos, pessoal. Não precisa, gente, o MP pedir, olha, excelência, que Vossa Excelência condene e aplique pena. Não. Se condenar, pessoal, condenar supõe aplicar pena. Tá bom? Seria a mesma ideia de você fixar valor mínimo de reparação civil. Então, reparação civil é efeito extrapenal genérico, ou seja, é automático. É do artigo 91 do Código Penal.
dispensa a declaração judicial na sentença. O que é automático, ele poderia ser feito de ofício. É a posição número 1. Tá bom, pessoal? Então, a posição número 1, ela vai dizer que o juiz pode sim fixar, não só pode, como deve, se houver base, se houver elementos de convicção, ele pode e deve fixar de ofício. Porque isso é um dever legal. E dever legal eu cumpro em razão do ofício e não em razão de provocação alheia do interessado. Então, poderia de ofício, primeiro porque o verbo é imperativo, né? Fixar. E segundo que isso é efeito extrapenal genérico do artigo 91 do Código Penal, pessoal. E os efeitos extrapenais genéricos dispensam fundamentação. Os extrapenais genéricos, eles são efeitos automáticos, que são reparação civil e perdimento de bens, ou confisco. E que é efeito automático dispensa requerimento. Tá joia? A posição 2, pessoal, ela vai dizer, logicamente você fixaria de ofício se houvesse base. Se não houvesse base, eu diria, por falta de elementos de convicção, deixo de fixar reparação civil. Tá? A posição 2, pessoal, diz que depende, o juiz só pode fixar reparação civil, ou valor mínimo, né? Fala que essa decisão depende necessariamente de requerimento. Dependeria de requerimento ou do MP ou do ofendido. Eu argumento aqui, pessoal, que só se houver requerimento da parte acusatória ou então da vítima que você possibilita, que você viabiliza sobre essa questão contraditório e ampla defesa. A ideia é que, sem ter requerimento, o réu não se defenderia do valor mínimo de reparação civil e se veria surpreendido por esse valor na sentença ao final. Então, quem exige o requerimento, pessoal, argumenta que esse requerimento é que possibilita contraditório e ampla defesa quanto ao futuro valor mínimo de reparação civil que o juiz fixaria na sentença condenatória. Quem viabiliza o exercício dessas garantias seria o requerimento da parte. Se houver pedido, aí o réu sabe que pode se defender dele. O que é, pessoal, uma grande balela, porque o réu, ele vai se defender da pena, ele já vai discutir pena sem você pedir, porque é efeito automático. Tá? Então, pessoal, nenhum advogado seria louco de dizer, eu só vou discutir pena se houver requerimento do MP. Não, a pena é consequência natural de ser condenado. Tá? Eu vou dizer, se condenado, eu já vou discutindo pena. Por que não já ir discutindo também reparação civil, se isso é efeito automático? Tá bom, pessoal? É que tem, gente, uma razão bastante simples. É que o MP, pessoal, raramente pede reparação civil e a vítima menos ainda sabe disso. Tá? Que raramente a vítima tem assistente, se habilita como assistente no processo penal. Então, pessoal, para o juiz é mais cômodo o quê, gente? Se não tem requerimento, eu não posso fixar, é uma coisa a menos. Até porque, pessoal, o juiz penal odeia ampliar o objeto da ação para poder discutir reparação civil. É natural. Então, pessoal, adivinha qual é a posição que prevaleceu em tribunal superior? A que exige requerimento, que a parte esquece de fazer e eu posso tirar da reta dizendo, não, se não houve requerimento, puxa, eu não posso apreciar. Tá bom? Então, pessoal, prevaleceu, logicamente, a posição 2. O STJ adotou a posição de que depende de requerimento. O STF, pessoal, tinha entendido já em ações penais originárias, gente, ele tinha entendido que podia de ofício. O STF inicialmente, pessoal. O STF entendeu que poderia de ofício, tá? Na ação penal 363. Depois, na revisão criminal dessa decisão condenatória, o STF mudou de posição e revogou o valor mínimo de reparação civil. Então, o STF hoje entende que também depende de requerimento. Mas ele começou entendendo que podia ser de ofício. Ele até chegou a aplicar de ofício reparação civil, depois, na revisão criminal de competência originária dele, mudou a posição. Mas mudou na revisão criminal do mesmo caso, que era uma ação penal originária. Tá certo?
Então, pessoal, hoje prevalece em tribunais superiores francamente a posição, inclusive o STF aderiu a essa posição, que não era dele original, de que sem ter requerimento o juiz não poderia fixar valor mínimo de reparação civil na sentença penal condenatória. E como esse requerimento raramente vem, você sai pela tangente, pessoal. Tá bom? Eu falo, olha, não tendo requerimento, eu não posso fixar, não posso determinar valor mínimo de reparação civil. Queria muito, mas as partes não fizeram requerimento. Tá joia? Tudo bem, pessoal. Mas a ideia é, gente, qual é o certo? É o que faz o seu examinador nos votos dele. Eu verei o que ele faz, eu faço igual. Se ele fixa de ofício também. Tá joia? Tudo copiando aqui? Posso trocar o quadro, gente? Sim. Então nós vamos, pessoal, voltar aqui para ver qual que é o último item da parte dispositiva, que é consequência de você haver condenado o acusado. Tá? Então você fixa valor mínimo de reparação civil e depois, pessoal. E depois você examina, se for o caso, você examina aqui, ó, você declara, porque isso exige declaração expressa na sentença, você declara se entende adequado, se entende cabível, você declara a imposição de efeitos extrapenais específicos da condenação penal. Você declara a imposição de efeitos extrapenais, porque esses exigem declaração expressa na sentença, tá? Você pode declarar a imposição, declarar, né, se for o caso, faltou um R aqui, ó, declarar a imposição de efeitos extrapenais específicos, que são aqueles do artigo 92 do Código Penal. Porque os específicos, pessoal, de acordo com o artigo 92, parágrafo único, não são automáticos, dependem de declaração expressa na sentença. São aqueles efeitos do artigo 92 do Código Penal, vide parágrafo único, que fala que não são automáticos, por isso o juiz tem que declará-los expressamente na sentença, se os quiserem impor. E aqui, pessoal, entram basicamente dois. Quais são, pessoal? Aqui entra basicamente a perda do cargo por decisão penal condenatória, e aqui também entra a incapacidade para o exercício do poder familiar. No caso bastante comum de estupro de vulnerável, se ele, pessoal, estuprar a filha, eu faço o quê, gente? Se estupra a filha, eu vou declarar que ele é incapaz para exercer o poder familiar em relação aos filhos, tá? Até que haja reabilitação. Aí, se houver reabilitação, ele pode recuperar esse direito quanto aos demais filhos, exceto o ofendido. Tá ok? Mas até lá ele fica incapaz para que possa exercer o poder familiar de filhos quaisquer. Tá joia? Então, pessoal, se você quiser declarar, impor a perda do cargo por decisão penal condenatória ou a incapacidade para o exercício do poder familiar, tem que fazer expressamente na parte dispositiva, que são efeitos extrapenais específicos. O específico, por não ser automático, exige declaração judicial expressa no corpo da sentença. Eu vou abrir um capítulo para essa questão, para esse efeito, e declará-lo de maneira motivada, impondo a perda do cargo ou a incapacidade para o poder familiar. Tá joia? Alguma dúvida, gente? Ou não? E depois viria, pessoal, ao final, logicamente, aquelas providências finais, tá, que vão decorrer do trânsito em julgado. Aí depois eu falo, tá? Transitada em julgado a presente decisão, eu vou impor aquelas consequências. Mas isso tudo, gente, decorre da decisão condenatória. Percebam isso. Tá? Se eu absolvesse, jamais diria de prisão cautelar, de reparação civil ou de efeitos extrapenais específicos da condenação penal. Beleza? Então falta ver, pessoal, só isso aqui, ó. Aí ao final você vai dizer aqui, ó, aquelas providências finais, né? Você fala transitada em julgado a presente decisão, mas isso seriam providências que sucedem o trânsito em julgado, tá? Transitada em julgado a presente decisão. Só abrir aqui, cadê você? Então vai ficar assim, ó, transitada em julgado a presente decisão, 2 pontos.
vou, pessoal, dizer aqui, gente, se quiser, você pode colocar, apesar que isso seria providência posterior, tá? Eu posso, pessoal, mandar expedir guia de recolhimento definitiva, tá? Se aplicou pena privativa de liberdade, quando transitasse em julgado. Então, você mandaria aqui expedir, ó, espeça-se, né? Espeça-se. Guia de recolhimento. Guia de recolhimento. Que é a guia para execução, né, pessoal? Vamos, pessoal, botar recolhimento? Não, guia de execução, né? Porque recolhimento supõe pena privativa de liberdade. Se for restritiva, seria guia de execução só. Então, vamos ser um pouco mais genérico, porque eu não sei que pena que você poderia aplicar na sentença condenatória. É que na sentença de prova, geralmente é privativa. Raramente você vai aplicar restritiva. Mas vamos colocar genérico, né? Guia de execução definitiva. Guia de execução definitiva. Já que você, pessoal, poderia expedir guia de execução provisória se houver recurso de qualquer das partes, tá? Mas a definitiva viria após o trânsito em julgado e após ser preso, se for pena privativa de liberdade. Aí, quando da prisão, é que você expediria a guia de execução definitiva, pessoal. Se for pena privativa, você expede quando da prisão dos acusados. Enquanto foragidos, você manda prender, mas não expede guia de execução. Quando os capturar, aí sim você vai expedir a guia de execução definitiva e encaminhar para o juiz da execução penal. Mas a definitiva vai suceder o trânsito em julgado e vem após a prisão efetiva do sujeito. Fala, pessoal, logicamente você vai poder, pessoal, expedir a guia de execução provisória pela súmula 716 do Supremo, se houver recurso de qualquer das partes. Mas aí seria a guia de execução provisória. Não seria a definitiva que vem após transitar em julgado a decisão penal condenatória. Tá ok? A outra providência, pessoal, seria você expedir, gente, ofícios para, aliás, você lançar o nome do réu no rol dos culpados. A outra providência seria, ó, lançar o nome dos acusados no rol dos culpados. No rol dos culpados. Aqui, pessoal, muita gente fala, mas não foi revogado esse rol dos culpados. Pessoal, não foi. O que foi revogado, gente, era o artigo 393 que mandava lançar quando houvesse condenação recorrível. Porque isso era inconstitucional, pessoal. Logicamente, o código mandava, pessoal, você antigamente mandava lançar no rol dos culpados quando proferisse uma sentença condenatória recorrível. E se cabe recurso, o cara ainda é presumidamente inocente, a priori. Tá bom? Então, pessoal, o que foi revogado foi o lançamento nesse rol dos culpados em decisão recorrível. Agora, quando transitar em julgado, eu mando lançar do mesmo jeito. Tá bom? O que revogaram foi a determinação legal de lançamento com sentença recorrível ou ainda não transitada em julgado. Então, isso que foi revogado, porque isso era inconstitucional, logicamente. Tá bom? Agora, após o trânsito em julgado, você manda lançar assim no rol dos culpados sem ter problema algum. Ok? E depois, pessoal, você vai mandar oficiar, gente, ao Instituto de Identificação do Estado para que seja lançado nos registros criminais essa condenação definitiva. Então, você fala, oficie-se, comunicando essa condenação, né? Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado respectivo. Ao Instituto de Identificação do Estado de. Aí convém, pessoal, você pesquisar, gente, o estado onde você estiver prestando a prova e colocar um nome, tá, desse instituto naquele estado. Assim você faz um mimo, dizendo, olha, conheço o estado, eu sou daqui, tá, não sou forasteiro, que às vezes isso ajuda você
a ser melhor avaliado, digamos assim, né? Se o cara conhece o nome desse Instituto de Identificação do Estado, é porque o cara é da região. Eles veem melhor, logicamente, tá bom? Só, por exemplo, se for São Paulo, seria o IIRGD, tá? Que eles falam, que são as iniciais desse instituto em São Paulo. Agora, pessoal, veja, em cada estado o nome dele, se puder, coloca na prova. É um jeitinho de você dizer, olha, sou daqui, tá bom? Me avalie bem. Porque tem estados que são um pouco mais refratários quanto a forasteiro. Aí você já quebra um pouco isso na prova de sentença, pelo menos no oral não vai dar, tá? Mas na prova de sentença, por ser escrita, você consegue aí driblar, tá joia? Isso ameniza, ou isso fala não. O cara pelo menos foi pesquisar como é aqui e assim por diante. Se interessou pelo nosso estado, tá certo? Isso às vezes pesa. E depois, pessoal, a outra providência, você oficial TRE, para a suspensão dos direitos políticos, que é o efeito do artigo 15, inciso 3 da Constituição, né? Oficial egrégio, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de para fins do disposto para os fins do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, que é a suspensão dos direitos políticos. Seria aí a providência final, tá? E, pessoal, a última questão importante, gente, é que você tem que, ao final ainda, a gente condenar ao pagamento de custas e despesas processuais. Não pode esquecer, pessoal, tá? Porque isso é incumbência, isso seria competência do juiz da fase de conhecimento. Então, pessoal, não pode esquecer de condenar ao final ao pagamento. Você tem que aqui, ó, condeno os acusados, ó, condeno os acusados ao pagamento. Você precisa condenar ao pagamento das custas e despesas processuais. Ao pagamento das custas e despesas processuais. Não pode esquecer, tá? E segundo o STJ, pessoal, você não vai apreciar, gente, requerimento de justiça gratuita para suspender a exigibilidade dessa condenação aqui, pessoal. Quem vai apreciar, pessoal, eventual pobreza ou não, é o juiz da execução penal. Ele que poderia reconhecer, pessoal, que o réu é pobre e aplicar os benefícios da Lei 1060 de 50, artigo 12, né? Pessoal, que deixaria, então, suspensa a exigibilidade desse pagamento de custas e despesas processuais. Mas, pessoal, quem vai apreciar pobreza ou não para suspender a exigibilidade dessas verbas seria só o juiz da execução, segundo o STJ. A você caberia, na fase de conhecimento, condenar ao pagamento de. Se ele pode, pessoal, honrar esse pagamento ou não, se eu vou deferir ou não os benefícios da justiça gratuita, quem o faria é o juiz da execução depois. Tá bom? Então não vai apreciar, pessoal, pobreza ou não nesse momento. Tá joia? Aí, ao final, só falta o quê, gente? A autenticação, né? Aí você pode pôr o nosso famoso PRIC, que é o publique-se, registre-se, intimem-se, cumpram-se as determinações anteriores. Seria o nosso famoso aí PRIC, que reúne o publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se. Aí você põe depois local, data e JDS, que é o nosso juiz de direito substituto. Certinho? Seria parte da autenticação. E, pelo amor, nunca assine jamais, em hipótese alguma. Para não ter identificação jamais de prova. Tá joia? Alguma dúvida, gente? Não? Eu queria só fazer com vocês, gente, um complemento na última aula que eu acabei, pessoal, na pressa de querer, digamos, avançar um pouquinho mais o conteúdo para que nós pudéssemos redigir a sentença nesse dia de hoje. Eu acabei, pessoal, faltando comentar com vocês uma questão, pessoal, importante de fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, tá? Pessoal, nós vimos em nossa última aula que você fixa, pessoal, o regime com base em quê, a priori?
em quantidade de pena aplicada na sentença condenatória, com base em primariedade ou reincidência e circunstâncias judiciais da pena base. Tá? Faltou, pessoal, eu comentar com vocês, gente, a possibilidade da chamada detração antecipada ou ficta do tempo de prisão cautelar. Então, pessoal, cuidado, só que faltou comentar. Depois, revendo a aula, que eu fiz o meia-culpa, eu falei, ai, cacilta, faltou comentar isso aí, tá? Então, pessoal, eu queria só fazer com vocês um adendo, gente, ao regime inicial da última aula, tá? Me perdoem, mas eu queria ainda tempo, graças a Deus, aqui, pessoal, corrigir, aliás, completar com vocês uma questão de regime inicial. Posso trocar o quadro? Sim? Então, pessoal, se puder, a gente vai lá na matéria, na parte do regime inicial, de cumprimento da pena privativa de liberdade, pessoal, vai na parte do regime inicial, naquele nosso quadrinho, onde nós fizemos, olha, se a pena aplicada é até 4 primário, é aberto. Tá? Lembra disso, pessoal? Nós vimos aqui a tabelinha do artigo 33 do Código Penal, parágrafo 2º. Nós vimos lá a tabelinha do fechado, do semiaberto e do aberto, como regimes iniciais. Aí vimos aqui o fechado, o semiaberto e o inicial aberto. E nós vimos, pessoal, que essa fixação legal dependeria a priori da quantidade da pena concretamente aplicada na sentença e depois, tá, de ser primário ou de ser reincidente. E vimos que o aberto suporia pena aplicada de até, a faixa dele é até 4 anos, até igual a 4, ou até 4 anos redondo, com réu primário. Vimos que o semiaberto, como regime inicial, ficaria na faixa de, seria a pena, aqui seria superior a 4, porque 4 redondo ainda ficaria na faixa do aberto inicial. Então aqui seria uma pena superior a 4 anos, mas que fosse até igual a 8 redondo. Até 8 redondo, mas também sendo ele primário. Mas seria uma faixa de pena que supera 4, mas não transcende 8. E o fechado seria induzido por penas de quantidade superior a 8 anos. Aí no fechado a pena seria maior que 8, ou o acusado reincidente, a priori. Tá? Faltou, pessoal, eu comentar com vocês, gente, que na quantificação da pena que você leva para essa tabelinha, eu tenho que antes fazer, pessoal, uma operação prévia. Eu tenho que fazer, pessoal, o desconto da pena aplicada para chegar a essa tabela, o tempo de prisão provisória cumprido, eventualmente, pessoal, até a sentença. Faltou fazer a seguinte observação, gente, tá? Que é uma mudança que teve no código, não tão recente, mas ainda, tá? Acho que foi em 2014, salvo engano. Deixa eu ver a data que foi. Que é o artigo 387, parágrafo 2º, que é a chamada detração ficta ou antecipada. Já que eu faria detração na fase de conhecimento e não na fase de execução. Mas é uma ficção de detração. Não seria ainda a detração, pessoal, completa da execução penal. Tá? É de 2012, é mais antiga ainda. Nossa Senhora, errei o ano bem. Tá? Pessoal, o que nós vamos ver agora é a chamada detração antecipada do artigo 387 do CPP, parágrafo 2º. Ele vai dizer, pessoal, que só para efeito de fixação do regime inicial, pessoal, que nós veremos agora, a gente não vale para a pena restritiva nem para avaliar sursi. Só vale para você avaliar regime inicial, só. Tá bom? Ele fala assim, ó. Para fixar ou para determinar regime inicial, o juiz tem, pessoal, que proceder ao desconto, ele tem que computar o tempo de prisão provisória, ele computa o tempo de prisão provisória que a pessoa ficou presa até a sentença. Tem que computar o tempo de prisão provisória ou de prisão cautelar. De prisão provisória, processual, cautelar, que são sinônimas. E que a lei usa sempre o termo provisória.
porque não é ainda definitiva. Olha o que ele vai dizer, pessoal. O tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação do Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de, pessoal, veja para quais fins exclusivamente, tá? Para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Pessoal, é só para fim de regime inicial que você vai computar ou descontar o tempo de prisão provisória para aplicar a tabelinha do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Então, pessoal, exemplo, tá? Vamos supor o seguinte. Por isso que é chamada, pessoal, detração antecipada, porque eu vou antecipar o desconto do tempo de prisão provisória para a fase de conhecimento, tá bom? Pessoal, seria uma medida de compensação, porque você o prendeu antes do trânsito em julgado. Só se eu prendo antes do trânsito em julgado, gente, eu estou prendendo quem é ainda presumidamente inocente. Essa prisão é excepcional. E, pessoal, para que você possa compensar demoras de processo, a ideia é a seguinte. Pessoal, o que a lei fez falou, olha, Estado, faz rápido o processo, que se demorar o processo com o réu preso, o quanto mais ficar preso em prisão provisória, vai ser descontado da pena para fixar regime inicial. É uma compensação pela demora do processo judicial, que é culpa do Estado. Tá ok, pessoal? Se eu mantive preso muito tempo, pessoal, durante o processo, eu vou ter que descontar esse tempo do regime inicial. Quer dizer, quanto mais demorar o processo com preso, você vai ter que descontar mais tarde. É culpa sua, Estado, não é culpa dele, tá? A demora. Então, pessoal, foi essa a ideia que, no caso, se criou para agilizar o processo. Eu só vou agilizar, pessoal, se houver perda, senão não tem agilização, tá certo? Então, pessoal, qual seria a ideia aqui, por exemplo? Veja o efeito prático dessa detração antecipada para a fase de conhecimento ou detração ficta, já que é uma ficção para fixar regime inicial só. Veja o efeito prático disso, tá? Vamos supor, pessoal, que você aplicou uma pena, a pena aplicada na sentença condenatória, a pena concreta aplicada, a pena aplicada, vamos supor que seja de 8 anos, você alcançou uma pena de 8 anos e 2 meses. Pessoal, 8 anos e 2 meses, gente, geraria qual tipo de regime inicial direto, sem você pensar ou piscar? Se a quantidade superar 8, gente, seria inicial fechado. Se ele estiver solto, inicial fechado, ponto final. Agora, e se você, pessoal, o manteve preso na preventiva ou na temporária, tá? De modo que ele já tenha ficado preso até a sentença, vamos supor, 3 meses. Só que ele já ficou, pessoal, 3 meses preso a título de prisão cautelar. Quer temporária, preventiva, o que for. Geralmente é preventiva, né, pessoal? Já que a temporária é restrita ao inquérito policial. Mas ele ficou já na preventiva, ele está 3 meses preso na preventiva até chegar na sentença, pessoal. Ele ficou, antes da sentença ser proferida, preso 3 meses na preventiva. O que a lei mandaria fazer nesse caso, gente? Eu vou ter que deduzir o tempo de prisão cautelar. Eu vou, pessoal, descontar 3 meses em nosso exemplo, tá, pessoal? Eu vou descontar a prisão cautelar, subtrai o tempo de prisão cautelar para você achar, pessoal, a pena que vai guiar, que você vai aplicar para fixar regime inicial. Então, pessoal, nesse caso, para quanto baixaria a pena se computado o tempo de prisão provisória? Só se eu deduzir os 3 meses, gente, eu vou alcançar que pena? O resultado é 7 anos e 9 meses. Eu vou usar, pessoal, essa pena como paradigma para fixar regime inicial. Quando você desconta, pessoal, 3 meses, ele passou para a faixa do regime semiaberto. Eu posso, pessoal, fixar nesse caso inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada supere 8. Porque para fins de regime, ele manda você descontar ou detrair o tempo de prisão provisória já cumprido, ou já efetivado até a sentença. Aí, pessoal, 7 anos e 9 meses seria, nosso exemplo, paradigma para você levar ao regime inicial. Eu ia levar essa pena para o regime inicial. E essa pena cairia no semi, não mais no fechado. Desculpa. 11, faltou, perdão. Sorry. Eu contei como se eu não tivesse 10, né? Ótimo, tô bem eu.
Parece o legislador dos crimes hediondos, que acho que tem 10 meses o ano. Por isso fixou em quinto a progressão. Então, pessoal, perdão, 7 anos e 11 meses, mas felizmente vai dar o mesmo resultado prático, que é, ficamos na faixa do semi. Chegamos a 8 redondo ou menos. Saímos do fechado e iniciamos no semi aberto, pessoal. Eu poderia, pela pena aplicada, começar em semi aberto. A não ser que você queira fazer, pessoal, a flexibilização em circunstâncias judiciais negativas. Mas pela quantidade, eu já baixei para a faixa do regime inicial semi-aberto. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Essa é a ideia. Se eu mantive preso, pessoal, esse tempo, eu tenho que descontar isso daí e ele já ganha um inicial melhor. Essa é a ideia. Eu já teria acesso ao inicial melhor se a detração ficta antecipada gerar mudança de faixa de pena. Tá ok? Pessoal, logicamente, só vai ter relevância isso, pessoal, se você passar de mais de 8 para 8 ou menos. Ou de mais de 4 para 4 ou menos. Tá ok, pessoal? Se eu mudar de faixa de regime inicial, isso pode ser digamos, relevante na fixação do regime inicial na pena privativa de liberdade, basicamente. Mas eu preciso, pessoal, descontar o tempo para ver se muda de faixa ou não. Se mudar, a priori seria inicial semiaberto. Tá claro? Só que, pessoal, essa detração, gente, é uma ficção legal para fixar regime inicial. No dispositivo, pessoal, eu vou aplicar que pena para ele, gente? Eu vou condená-lo às penas de 8 anos e 2 meses. Eu vou, pessoal, condenar a pena total aplicada. Eu vou fazer, pessoal, essa detração ou esse desconto só para fixar regime inicial. É uma detração ficta ou antecipada, mas é uma ficção, pessoal. Tá bom? Eu vou na sentença, na parte dispositiva, aplicar a pena total. Eu vou condenar a 8 anos e 2 meses. Eu só, pessoal, calculei 7 anos e 11 meses só para você fixar o inicial, só. Tá bom? Passado o regime inicial, eu volto a contar com a pena total aplicada. Belezinha? Alguma dúvida, gente? E nós encerramos com isso, então, pessoal, completamente as questões teóricas de sentença. E vamos, após o intervalo, então, pessoal, montar um casinho juntos, tá? Combinar um casinho e começar a executar ou redigir uma sentença. Tá ok? Até já.